Bom, boa noite. Eu vou estar tratando nessa videoaula sobre mitose e meiose, duplicações celulares. E esse conteúdo é embasado nas aulas do docente Rodrigo Franklin sobre genética e embriologia da FAP. Bom, o que a gente tem que entender inicialmente? Algumas particularidades do cromossomo para conseguir entender como ocorre o processo de mitose e meiose. Bom, esse cromossomo ele vai ser formado principalmente por moléculas de DNA e proteínas estônias. Essas proteínas estônias têm como função fazer a condensação desse DNA. O cromossomo ele vai ser subdividido em dois tipos: cromossomo simples e cromossomo duplo. O cromossomo simples, estruturalmente, ele possui um centrômero e dois braços. O cromossomo duplo possui dois centrômeros, sendo um apenas visível, e 4 braços. São as famosas cromátides irmãs. Bom, esse cromossomo duplo ele ainda é classificado de 4 jeitos, como metacêntrico, submetacêntrico, agocêntrico e telocêntrico. Bom, como que a gente vai diferenciar? É quanto à posição desse centrômero. Bom, esse centrômero, quando ele está posicionado no meio do cromossomo, ele é classificado como metacêntrico. Um pouco mais acima do meio, submetacêntrico. Mais acima ainda, vai ser chamado de acocêntrico. E no início do cromossomo, telocêntrico. Isso é importante a gente entender para saber quando acontece células diploides de cromossomos homólogos e como é classificada as células haploides. As células diploides de cromossomos homólogos nada mais vai ser do que homólogos são idênticos. Então são cromossomos idênticos entre si, fisicamente, estruturalmente, falando. Então o que vai acontecer? A gente vai ter dentro da mesma célula um cromossomo telocêntrico e outro telocêntrico, um acocêntrico e outro acocêntrico, um submetacêntrico e outro submetacêntrico. Isso em células diploides, porque elas têm que possuir dois cromossomos iguais, homólogos, idênticos. Enquanto em células haploides, elas só possuem um cromossomo. Então, eles vão ser distintos entre si. Ou seja, eu posso ter um metacêntrico e um acocêntrico, um telocêntrico e um submetacêntrico. E por aí vai. Bom, isso aí é muito importante para a gente entender os processos de mitose e meiose. Como, por exemplo, na meiose só vai acontecer em células diploides 2Ns. Então vai haver a necessidade desses dois cromossomos homólogos. Enquanto na mitose vai acontecer tanto em células diploides como haploides. Bom, a mitose nada mais é do que caracterizado como uma duplicação celular, ou seja, a célula mãe origina duas células filhas idênticas à mãe. Entretanto, a célula mãe tem que possuir, para que haja a mitose, o cromossomo duplo. E ela vai originar duas células filhas com o mesmo número de cromossomos, só que simples. Ou seja, se a célula mãe tiver 23 cromossomos duplos, ela vai originar células filhas com 23 cromossomos simples. E chamamos essa divisão de divisão equacional. Bom, antes que inicie a mitose, existe uma fase pré-mitose, que é chamada de intérfase. É nessa fase da intérfase que há a transição de cromossomo simples para duplo. Vamos estar entendendo ela. Essa fase de intérfase ela é dividida em 3 subfases, que são chamadas G1, S e G2. A fase G1 é caracterizada pela pré-síntese, onde a gente encontra cromossomos simples. A fase G2 é caracterizada pela duplicação do DNA. Então, se está havendo a duplicação desse DNA para que se torne cromossomos duplos. Então, na fase G2 já vai estar pronta essa duplicação e já vamos encontrar cromossomos duplos dentro dessa célula. Então, ela já está preparada, essa célula, chamamos também essa fase de fase preparatória. Porque essa célula já vai estar preparada para que se iniciem os processos de mitose. Essa mitose ela vai ser dividida em outras 4 fases, que são chamadas de prófase, de metáfase, anáfase e telófase. Bom, então vamos estar entendendo um pouquinho.
Após a fase G2, a célula vai se encontrar com seus cromossomos desespiralizado, ou seja, descondensado e desorganizado. Então, na prófase vai acontecer o início da condensação desses cromossomos, vai acontecer também a duplicação dos centríolos, ou seja, células convencionais que não estão em processo de duplicação, é característica que tenha um par de centríolos. Então, esse par de centríolo vai estar se duplicando, se transformando em 2 pares de centríolos. E eles vão iniciar sua migração para os polos das células. Polos opostos. Então, aqui vai ter um par de centríolo e aqui outro. Aí, vai se iniciar a desfragmentação da carioteca. Então, ela vai se desfragmentar, se destruir. Após isso, se inicia o processo de metáfase. O processo de metáfase ele vai ser característico por nós encontrarmos a máxima condensação do cromossomo. Ou seja, o cromossomo vai estar condensado ao máximo. Falamos também que ele está visível, muito bem visível. Tanto é que em microscópios ópticos, ele é visível apenas nessa fase. Ele tem uma boa visibilidade nesta fase. Bom, após isso, os centríolos vão se encontrar estagnados nos polos das células, vai começar as fibras difusas a entrar em contato com esses cromossomos. Esses cromossomos vão se encontrar no equador da célula, ou seja, no centro da célula, os centríolos, nos polos, e vai haver também a divisão desses centrômeros. É importante que haja divisão dos centrômeros para que na próxima fase as fibras de fuso puxem as cromátides irmãs, separando esse cromossomo duplo e tornando ele cromossomo simples, que é o que eu vou estar falando agora na fase da anáfase. Então vamos para ela, né? Bom, então a fase da anáfase ela vai ser característica pela diminuição, ou seja, as fibras de fuso vão estar diminuindo seu espaço, puxando essas cromátides para próximo dos polos, dos centríolos que estão localizados nos polos das células, separando esse cromossomo duplo, ou seja, um cromossomo duplo. Ele vai se separar em 2 cromátides, não vai? Então ele vai se tornar um cromossomo simples e outro cromossomo simples. É importante a gente entender isso. Então tornou-se 2 cromossomos simples, 2 cromátides irmãs, tornando o cromossomo simples. Vai começar a haver essa descondensação do cromossomo também, nessa fase. Bom, no início, após o início dessa descondensação, se inicia também a fase da telófase. Bom, a telófase, a gente vai encontrar então as cromátides já nos polos das células, com os centríolos, as organelas duplicadas. Então a gente vai ter uma célula com um conteúdo de 2 células. Então o que vai acontecer? Vai acontecer a citocinese. Imagina que isso é uma célula. Aí nessa parte eu tenho a cromátide, ou seja, o cromossomo simples, os centríolos e as organelas prontas. E nessa outra também. Então já tem o conteúdo de 2 células. Então o que vai acontecer? A citocinese, a divisão desse citoplasma, tornando 2 células. Após isso, ao ressurgimento da carioteca e dos nucleolos. E a descondensação máxima desse DNA, desse cromossomo. E o que a gente conclui disso? Que uma célula mãe com cromossomos duplos origina 2 células filhas idênticas a ela, ou seja, com o mesmo número de cromossomos, só que cromossomos simples. Isso é muito importante para a regeneração tecidual, cicatrização tecidual, para a formação de gametas em células animais, vegetais e divisão do zigoto em células embrionárias. Bom, então agora vamos partir para a meiose. Bom, a meiose ela se diferencia da mitose porque ela tem uma fase redutora e uma fase equacional. Fase redutora porque vai haver a redução de uma célula, o número de cromossomos de uma célula para as 2 filhas. Então se eu tenho a célula, por exemplo, tem que ser necessariamente uma célula haploide 2N, ou seja, 46 pares de cromossomos. Então essa célula com 46 pares de cromossomos duplos vai se tornar 2 células com 23 pares de cromossomos duplos. Essa é a fase redutora. A fase equacional, essas 2 células com 23 pares de cromossomos duplos vão se tornar
vão se tornar 4 células de 23 cromossomos simples. Então, a célula com 23 cromossomos duplos se torna 4 células com 23 cromossomos simples. Essa é a parte equacional. Então vamos iniciar pela parte redutora. Essa parte redutora é característica, vai haver o processo de intérfase igual da mitose, então não tem necessidade de falar a mesma coisa. Daí, após os cromossomos estarem duplicados, ou seja, duplos, os cromossomos duplos, vai se iniciar a prófase 1. A prófase 1 ela vai ser subdividida em 5 outras fases, que a gente vai ter a leptoteno, a zigoteno, a paquíteno, a diplóteno e a diáfise. Bom, na leptóteno a gente vai ver a separação dos centríolos. Na zigóteno vai haver o emparelhamento de cromossomos homólogos. Na paquíteno, em algumas literaturas, entende-se que acontece o crossing over. Mas, na minha opinião, apenas se inicia na paquíteno. Mas a maior parte do crossing over acontece na fase diplóteno. O crossing over nada mais é do que a troca de fragmentos entre cromossomos homólogos, o que permite a variabilidade genética, ou seja, eu gerar um filho diferente de mim. Então, os cromossomos homólogos vão trocar fragmentos entre si, mudando o seu código genético, por assim dizer, leigamente falando. E vamos encontrar a fase diáfise, que é característico por esses cromossomos já estarem prontos. Já está pronto com a sua troca de fragmentos. Aí vamos para a metáfase 1. A metáfase 1 vai ser característico pelo emparelhamento desses cromossomos homólogos, já com as suas trocas de fragmentos e as fibras de fuso entrando em contato com esses cromossomos. Na anáfase 1, vai acontecer o quê? Essas fibras de fuso vão se importar puxando cada cromossomo homólogo, ou seja, cada cromossomo duplo. Aí não houve a divisão do centrômero. Simplesmente está puxando cada cromossomo duplo para o polo da célula. E daí vamos ter a telófase 1, que vai haver a citocinese também, como foi explicado antes. Só que o que vai acontecer? Essa célula-mãe está gerando células filhas com cromossomos duplos, diferente da mitose. Então, vai haver isso. Aí vai haver o reaparecimento da carioteca também, do nucleolo, e a descondensação desse DNA. Aí vai se iniciar, após isso, a fase equatória, como eu disse, que é muito semelhante à mitose. Ou seja, vai haver a prófase 2, onde os centríolos vão ser duplicados, o DNA vai começar a se condensar. Bom, vai haver a desfragmentação da carioteca. Aí vai ter a metáfase, onde o DNA vai estar em máxima condensação, os cromossomos no equador da célula, as fibras de fuso vão entrar em contato com os cromossomos, e o centrômero, aí sim, o centrômero vai haver a divisão do centrômero, já na fase equatória. Daí na anáfase 2, vai estar puxando as cromátides irmãs, tornando cromátides simples, como foi dito antes, tornando cromátides simples, vai se iniciar a descondensação desse DNA, para que na telófase aconteça a citocinese e torne 4 células, aliás, porque foram 2 que foram reproduzidas, tornem 4 células de cromossomos simples, com 23 cromossomos simples. Bom, e vai haver o surgimento do nucleolo e da carioteca, novamente, e desesterilização total do cromossomo, ou seja, descondensação. Bom, e o que a gente percebe então? Que uma célula-mãe 2Ns, ou seja, 46 pares de cromossomos duplos, 46 cromossomos duplos, se torna 23 cromossomos duplos, cada uma, dá origem a 2 células com 23 cromossomos duplos, e essas duas células com 23 cromossomos duplos dão origem a novas 4 células de cromossomos simples. Isso é muito importante, esse processo, para que haja a formação de gametas em células vegetais e animais,
E a variação genética, que é o mais importante, devido à fase do crossing over, lá na diplóteno, lembra? Quarta fase da prófase 1. Então é muito importante, gente. Muito obrigado e valeu!